Boa noite, meus amigos, né? Vamos iniciar mais uma live, uma atividade aqui, lá Espírita Casa do Samaritano, atividade online, a nossa palestra da noite de hoje. Meu nome é George Lima, né? Hoje nós vamos falar sobre a temática que eu vou colocar aqui, fixar para vocês, que é a nossa conduta no mundo em transição. E aí a gente vai, claro, iniciar essa nossa atividade da noite de hoje com a leitura de uma mensagem inicial. Em seguida, a gente faz a nossa prece para a gente refletir um pouco sobre essa temática, uma temática muito interessante, muito importante para esse momento. Então, que condutas nós estamos adotando, né, nesse momento, esse momento que é um momento para muitos de nós de dificuldade, um momento para muitos de nós de aflição, um momento que para muitos de nós é de medo, mas que requer, né, de nós, claro, sempre boas ações, boas atitudes, bons pensamentos. Então, a gente agradece inicialmente a participação de vocês, aí a todos que estão entrando aí na nossa live, a Dayana, o Antônio, a Márcia e tantos outros, né, a Krishna, tantos outros que estão aí já entrando, Beatriz, para participar desse momento conosco. Então a gente vai fazer a leitura da mensagem entre hoje e amanhã. É uma mensagem de Emmanuel, que está lá no livro Mãos Marcadas, de autores diversos, essa obra, mas essa mensagem em específico é do Espírito Emmanuel. E o Emmanuel diz o seguinte: reflete no companheiro que chega cansado e desiludido a esmolar-te simpatia e consolo. Sabes, talvez, as mínimas particularidades, tudo o que lhe terá ocorrido. Provavelmente conheces que se trata de alguém carregando os grilhões da culpa, alguém que sobraça a pesada carga de remorsos a lhe atenazarem o coração. Mentaliza, no entanto, o que faria Jesus se procurado por ele. Ouvi-lo-ia com generoso interesse. Descobrir-lhe-ia algum tópico de bondade ou sabedoria, a destacar-lhe essa ou aquela qualidade elogiável, de modo a descerrar-lhe alguma porta mental de bom ânimo, auxiliando-o a caminhar para a frente. Diante dos irmãos que te busquem, solicitando conforto depois de quedas e desenganos, não te disponhas à condenação ou censura. Pensa no bem que haverão feito, nos impulsos nobres que lhe presidiram os atos, e renovar-lhes a confiança em si mesmo. Compadece-te, sobretudo, daqueles que se demoram nos problemas da culpa sem possibilidades imediatas de solução. Não necessitas reprovar-lhes diretriz e conduta. Eles já se reconhecem marcados por dentro a fogo de angústia e não te procuram para que lhes agraves a dor. Suplicam-te paz e refazimento, auxílio e apoio à própria libertação. Recorda em quantas ocasiões teremos sido amparados pela bondade do Cristo de Deus, que frequentemente nos toma o leve fio da intenção correta para transformá-lo em vigoroso apetrecho de socorro a nós próprios, e não menospreze, seja a quem seja. Importa ainda considerar que muitas vezes no campo da ocorrência que se reprove presentemente, nascerá o acontecimento que nos colherá louvor no futuro. Além disso, nós todos, os espíritos em evolução nos climas da Terra, somos ainda portadores de imperfeições e deficiências por vencer, de permeios com obstáculos íntimos a serem necessariamente transpostos com créditos e débitos, erros e acertos no livro da própria vida. E por isso mesmo, em matéria de apoio espiritual, se hoje é o nosso momento de compreender e de dar, amanhã será talvez o nosso dia de pedir e de receber. Olha só essa mensagem, né, inicial, uma mensagem bem profunda, né, e um convite que Emmanuel
nos faz, né, de que em todos os momentos, aqueles que nos procurem, que a gente possa, de alguma forma, auxiliá-los, porque eles não vêm quando vêm em busca de nós e críticas, mas vêm em busca de consolo, vêm em busca de orientação, vêm em busca muitas vezes de um ouvido amigo, vêm em busca muitas vezes apenas da nossa presença, né? Principalmente nesse momento agora de solidão, nesse momento de agonia, nesse momento de distanciamento social, né? Então, muitas vezes, quando a gente faz uma videoconferência, a gente vai com esse propósito de muitas vezes só estabelecer um contato para amenizar um pouco a situação que a gente está vivenciando. E é interessante que Emmanuel coloca, né? Olha, pensa o que Jesus teria feito quanto procurado por esse irmão. Então, teria escutado, ou teria dito palavras, né, de consolo, teria percebido as qualidades dessa pessoa que está naquela situação e que muitas vezes passa por um momento de culpa, de remorso, de aflição. Então, a mensagem aí bem interessante para a nossa reflexão e que se, né, comunga com a reflexão da noite de hoje. Então, vamos fazer agora a nossa prece inicial, fechando os nossos olhos e agradecendo ao Cristo de Deus, esse amigo querido que nos ama infinitamente, esse amigo querido que confia em nós, mesmo diante dos nossos erros, mesmo diante das nossas imperfeições, esse amigo querido que nos ofertou um evangelho de amor, evangelho que balsamiza as nossas dores, evangelho que nos esclarece, evangelho que alimenta a nossa esperança no futuro e no mundo melhor. Agradecer sempre por essa doutrina maravilhosa, essa doutrina consoladora que nos mostra novos horizontes e que nos permite abrir os nossos corações para o maior dos sentimentos, que é o sentimento do amor. Que essas reflexões da noite de hoje, querido e amado Mestre, possam nutrir dentro dos nossos corações o desejo enorme, a vontade intensa de criar novos roteiros e novas condutas ao longo das nossas experiências para que possamos cada vez mais estar mais próximos de onde nós devemos estar, que é junto a você, amigo querido, e junto ao nosso querido Pai, Criador, que também nos ama de forma incondicional. Fica conosco nesse momento de reflexão, junto com as tuas equipes abnegadas, junto com as tuas falanges consoladoras e que sempre nos orientam, que sempre nos intuem e que sempre nos estimulam ao caminho do bem. Assim seja, graças a Deus. Então, queridos, vocês que estão entrando e acessando agora, boa noite. Agradecer aí a casa pelo convite carinhoso de nós estarmos contribuindo através de algumas reflexões diante desse momento que a gente vive. Então, a escolha da temática não é uma escolha por acaso, que a gente possa pensar um pouco sobre como nós estamos conduzindo a nossa vida nesse momento em que a gente vive momento de pandemia, que é, claro, uma característica ou que faz parte desse mundo que passa por um processo transicional. E aí eu tomei como norte, como referência, o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o homem no mundo. E aí é válido sempre registrar e sempre agradecer a Kardec e aos espíritos por essas obras inspiradoras, por essas obras consoladoras e esclarecedoras. Então, é importante que a gente comece fazendo uma análise etimológica dos termos para a gente imaginar que reflexões ou que aprendizados a gente pode tirar de uma temática como essa. Então, quando a gente vai pensar em conduta, quando a gente busca lá no dicionário o significado de conduta, a gente vai encontrar lá que conduta é o modo de agir, é o modo de se portar, é o modo de viver, ou os procedimentos que costumeiramente a gente usa na nossa vida. Então, a gente vai refletir um pouco sobre esses nossos modos de agir, de se portar e de se viver, por exemplo, nesse momento que a gente
se encontra, momento de pandemia, de distanciamento social, momento que se mudou tudo, mudou a nossa rotina, a gente começou a trabalhar em casa, tem que acompanhar as crianças nas aulas que são remotas, aqueles que têm possibilidade, né, de fazer isso, mas concomitante a isso, a gente tem que organizar a casa, a gente tem que fazer almoço, então mudou toda a nossa rotina e, consequentemente, né, mudou a nossa conduta. Muitas vezes, né, isso trouxe um sentimento, uma carga muito grande, né, ou aquela impressão de que a gente está trabalhando mais, que a gente está mais cansado, como também fica, né, aquela agonia de nós estarmos sempre dentro de casa, nós estarmos, né, sempre muito próximos das mesmas pessoas, né, que é a nossa família. Então acaba mudando, né, um pouco os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e aí em alguns momentos esses sentimentos ficam, claro, à flor da pele, né? Então a gente redobra também, e aí a gente lembra e relembra que a gente também mudou algumas condutas de como a gente fazia determinadas coisas. Então a gente, por exemplo, redobrou os cuidados com a higiene. Então, por questão de segurança, por exemplo, a gente nesse momento se permite cozinhar ou desenvolver uma série de atividades em casa, uma série de protocolos de segurança e de higiene que a gente costumeiramente não fazia, né? Então esses ajustes, eles também, né, foram modificando, como eu estava falando, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e aí que faz com que em muitos momentos a gente possa agir de uma maneira diferente do que costumeiramente a gente fazia. E aí é importante, claro, registrar o nosso cuidado quanto ao modo como a gente se porta, a gente vem se portando hoje, né, diante desses ajustes, dessas mudanças, né? Então, trabalho remoto, estudo remoto, e aí a gente muitas vezes não tem aquele momento de lazer que a gente tinha anteriormente, mas os espíritos, eles vão chamar a nossa atenção, vão nos alertar sobre o cuidado, né, como a gente se porta, como a gente conduz, e isso, né, claro, engloba os nossos atos, engloba as nossas palavras, os nossos pensamentos, e aí o nosso cuidado é de que tudo isso não se contrapõe aos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Porque os Espíritos vão dizer que quando se contrapõe a lei de caridade, a lei de amor e a lei de justiça, está lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, eles dizem que a gente está cometendo, né, atos de violência, nós estamos sendo injuriosos, e aí a gente não está comungando, não está agindo em acordo com o que nos recomenda o Evangelho de Jesus. E a gente sabe, claro, que tudo aquilo que a gente faz, que a gente pensa, traz consequências para a nossa vida, lei de causa e efeito. Então a gente vai colher resultados daquilo que a gente plantou. E aí dessa forma requer de nós cuidado, né? E esse cuidado está relacionado à vigilância, e aí a gente lembra que vigilância não está apenas centrada no cuidar, na segurança ou no cuidado, que a gente falou anteriormente, mas estar para além disso, estar para de que maneira, né, nós estamos trabalhando também para modificar essa situação que a gente vive, as condições em que nós nos encontramos. E aí, esse momento, por exemplo, de distanciamento social é um convite para um recolhimento íntimo, né? É um recolhimento onde a gente possa refletir um pouco e se reconhecer, onde a gente possa estabelecer um diálogo mais próximo conosco, mas também um diálogo mais próximo e mais carinhoso com Deus, mais carinhoso com Jesus, mais carinhoso com os bons espíritos, seja através, por exemplo, de uma leitura edificante, escutando música, seja através de uma prece, dos bons pensamentos, mas esse momento de distanciamento social certamente é um convite sugestivo para que a gente possa, em algum momento, parar e refletir sobre as condutas que a gente vem estabelecendo, né, tinha estabelecido, mas vem estabelecendo nesse momento, que a gente, de alguma maneira, a gente teve que se
modificar, a gente foi mudando aí a nossa rotina e, consequentemente, também as nossas formas de pensar, né, e de agir tiveram que ser adaptadas. E aí um ponto interessante que os Espíritos eles vão nos alertar lá no capítulo 9, né, que esse cuidado que a gente estabelece, que a gente faz com a nossa conduta, ela tem que convergir ou ela tem que caminhar com o propósito de que a gente possa, como eu falei, a gente possa ter essa humildade, ou ter essa aproximação, ou ter essa relação, né, mais íntima com Deus, e aí os Espíritos vão destacar isso através da importância da humildade para com Deus. Então a gente vai reconhecer, a gente vai perceber a grandeza de Deus, a sua presença nas nossas vidas e, claro, a providência divina em todos os momentos da nossa vida, especificamente também nesse momento que a gente vem vivenciando. E vai ver, por exemplo, a pandemia, né, vai destacar ou vai refletir na pandemia numa perspectiva de utilidade providencial desse momento para um momento de transformação. Porque, gente, depois que a gente passar por esse momento de pandemia, nós não seremos os mesmos. E aí requer de nós o que nós vamos fazer com tudo que a gente aprendeu. Então, esse processo nosso é um processo para a gente parar, da gente refletir sobre as nossas condutas, sobre a forma que a gente está agindo no nosso dia a dia, que agia, que está agindo, mas numa perspectiva de que a gente possa, né, pensar no futuro, no porvir, né, no que virá depois dessa pandemia e de como nós podemos contribuir para esse mundo diferente que está por chegar, já que a gente lembra, né, que esse processo é um processo que está ocorrendo, mas que em algum momento ele vai se encerrar e que faz parte, né, desse mundo em transição, e o Evangelho segundo o Espiritismo ele vai nos falar sobre isso. Então, pensar na conduta, pensar na nossa conduta aqui e agora, nesse momento, no mundo em que vivemos, é também, né, avaliar e, como eu falei, estruturar o porvir. Então a gente vai parar, pensar, criar estratégias nesse momento, né, como se fosse um exercício, para que a gente possa estabelecer aí novos processos internos de mudança, né, para que a gente possa estruturar o porvir, porque quando amanhã chegar, nós já seremos diferentes e teremos avançado internamente. Então a gente vai estar muito mais preocupado, sendo empáticos com a dor do outro, e como nos diz Emmanuel na mensagem inicial que a gente leu, a gente vai, claro, ter esse desejo não de criticar, mas o desejo de auxiliar aquele irmão, porque a gente vai lembrar que ele não nos procurou com o desejo de que a gente o criticasse, de que a gente colocasse a culpa nele, mas com o desejo de que a gente o auxiliasse de alguma maneira, né? Então, falar sobre a nossa conduta é falar sobre como nós nos encontramos e como nós devemos estar, né, agora, e nós deveremos estar no porvir. Dito isso, é interessante que a gente possa, né, entender a nossa relação com o mundo em que a gente vive, e a gente vai percebendo lá na Gênese, né? A Gênese, lá no capítulo 5, ele vai falar um pouco sobre esses sistemas do mundo antigo e do mundo moderno, e a gente vai ver que ao longo do tempo, né, se vão criando novas filosofias, a ciência vai descobrindo, em certa medida, vai criando novos olhares sobre tudo que nos rodeia. E aí um ponto interessante que eu tirei lá na Gênese para que a gente pudesse refletir é de que em determinado momento o homem ele se considerava, né, ele se considerava a referência do universo. Então as teorias à época se imaginava-se que a Terra era que estava no centro do sistema solar e que os outros astros, por exemplo, eles orbitavam ao redor da Terra, né? E aí essa ideia era uma ideia de uma perspectiva que imaginava que o universo era limitado com o nosso planeta
ao centro. E era uma ideia que era defendida pela igreja, era uma ideia que era defendida pelos cientistas, né? E aí a Terra como centro do universo e o homem como rei da criação. E a gente vai aos poucos mudando essa perspectiva com outros pensadores. Então a gente tem aí filósofos como Copérnico, como Galileu, que vão estruturar uma nova teoria onde eles percebem que, na verdade, o Sol é o centro do sistema em que a gente se encontra e que a Terra e os demais planetas se movem, né, ao redor de um ponto vizinho ao Sol. E aí a gente traz esses elementos para a gente pensar, né, que ao longo da nossa história a gente foi mudando essa perspectiva e essa conduta onde nós nos considerávamos seres supremos da criação, os seres maiores, os mais inteligentes, né, e fazendo uma clara comparação a como se nós estivéssemos o mesmo poder que Deus possui. Mas com o progresso da ciência, a gente foi modificando esse nosso olhar, foi modificando, né, a nossa percepção de quem nós somos quando a gente foi se deparando e como a gente se depara com alguns fatos, como, por exemplo, né, de que nós não somos o único planeta que possui vida, né? Então a doutrina espírita, em certa medida, vai abrir os horizontes em relação a isso, em relação a muitas coisas que nós não sabíamos, mas que mostram, né, que nós não somos seres absolutos, mas somos seres imperfeitos, somos seres que ainda precisam construir muitos elementos, que precisam construir muitas virtudes dentro de si, mudando através da conduta, das atitudes, dos pensamentos, uma relação junto com o outro. E aí, por exemplo, a gente percebe, né, o quanto nós somos partes de um todo, né, quando a gente vê que nós pertencemos, né, a uma galáxia, nós estamos na família de uma estrela que é a Via Láctea, que é uma das galáxias que existem e que são apenas uma entre outras tantas, né? Que aí a gente tem em torno de 200 bilhões de estrelas. E aí o próprio Evangelho segundo o Espiritismo vai dizer que há pluralidade dos mundos habitados. Então a casa do Pai é o universo, e cada mundo que existe, ele tem os seus habitantes. E aí a própria ciência mostra que não há como precisar, por exemplo, a quantidade de galáxias que existe no universo, porque a gente só consegue perceber daqui 10%, né? Então, a gente que antes se imaginava os maiorais, né? Que se imaginava que éramos os reis da criação, na verdade, a gente está no mesmo barco que muitos outros irmãos e que, na verdade, o nosso Criador, o nosso Pai amoroso, que é a inteligência suprema que cuida de nós, que zela por nós e que nos oferece os instrumentos que são necessários, os instrumentos imprescindíveis para que a gente possa mudar o horizonte de tudo aquilo que habita em nossos corações. E aí a doutrina espírita vai se antecipar à ciência, né, quando mostra, como eu falei, né, sobre a existência dos diversos mundos, de que esses mundos estão habitados e que esses mundos estão em acordo, claro, com a condição espiritual dos espíritos que lá habitam. Então, o nosso planeta e tudo que existe nele está em acordo com o que nós somos. Então, tudo que existe no mundo é também tudo que faz parte de nós, e aí a gente lembra que vai depender muito de cada pessoa, né? Então, de forma diversa, em uns vão ter características, em outros vão ter outras características, mas em nós a gente vai encontrar a presença de tudo que existe aqui. Então a gente vai encontrar a presença do orgulho, a gente vai encontrar a presença do egoísmo, a gente vai encontrar a presença da benevolência, da misericórdia, da inveja, e aí, claro, em maiores ou menores graus, dependendo da nossa conduta, dos nossos pensamentos e do propósito que a gente estabelece para as nossas vidas. E aí, esse capítulo do Evangelho, também o capítulo 3, ele vai falar dessa diversidade dos mundos e da evolução dos mundos. Então, assim como nós evoluímos, os mundos também evoluem, eles têm um planejamento de vida, né? Vou usar esse termo para ser didático, e quando chega a essa etapa
ele vai passar por um período de transição que é como se fosse um período de balanceamento, né? Então, esse mundo transicional é entre uma etapa e outra, e uma dessas que a gente está vivenciando agora, que a gente tinha como características, né, nós estarmos no mundo de provas e expiações e chegarmos ao mundo de regeneração. Então, se o planeta está nesse processo de mudança, nós, em consequência, devemos acompanhar esse processo de mudança, e isso está diretamente relacionado à nossa reforma íntima, aos propósitos que a gente estabelece para si. E é importante que a gente pense nesse novo mundo, né, como uma nova proposta de que a gente crie para si, para cada um de nós. Então, eu estou tendo a oportunidade, né, de encontrar um horizonte, de encontrar um meio ambiente novo para mim. Mas esse meio ambiente, claro, vai depender de como eu conduzo a minha vida, de como eu conduzo tudo aquilo que habita no meu ser, os meus sentimentos, porque esse mundo de provas e expiações tem algumas características, e aquele mundo de regeneração, o mundo para o qual a gente vai chegar, também tem outras características, e há necessidade que a gente possa certamente se ajustar a esse mundo. E aí a gente lembra, né, só o orgulho e a vaidade, por exemplo, que faz com que a gente, né, imagine que a gente inexoravelmente vai passar por esses mundos sem esses processos de mudança. E aí a gente lembra que são, né, esses sentimentos chaves que nos impedem de avançar, que nós devemos trabalhar, né, que nós devemos focar aí os nossos esforços de mudança. E aí a gente vem com esse propósito de transformação, com esse propósito de melhoramento, de expiação e de cura das nossas enfermidades morais, das chagas que muitas vezes ainda se encontram dentro da nossa alma. Então, a consciência de cada um de nós que aqui nos encontramos, a gente não se encontra aqui por acaso. E aí Emmanuel vai nos dizer que as leis divinas, elas não foram criadas de forma inútil, né? Então elas têm uma utilidade, e cada um de nós também tem uma utilidade e tem uma razão de ser para estar aqui. Nessa mensagem, né, Cristianismo Renascente, Emmanuel ele vai nos chamar a atenção de que nós, por exemplo, a gente não está aqui a gente não é convocado, a gente não é convidado nesse nosso processo de transformação, nesse nosso processo de depuração, nesse nosso processo experiencial. Ele diz que a gente não é convocado para a mordomia dos bens materiais. Ele diz que nós somos convocados para cumprir um dever com Jesus. Então ele diz que é simplesmente o dever, é o dever de servir em seu nome sem exigências. Então ele faz esse convite para que cada um de nós esteja atento às obrigações que nos foram deferidas. A primeira dessas obrigações que a gente deve iniciar a cada dia, na tentativa, na queda, no esforço de não deu certo hoje, eu vou tentar amanhã, é desse nosso processo de transformação, desse nosso processo de construção de novos roteiros para cada um de nós, através do trabalho de evangelização que a gente faça em nós mesmos, entendendo tudo que nos cerca, percebendo qual o propósito, por exemplo, e qual o sentido que a gente estabelece nas nossas vidas. E aí, Emmanuel, claro, traz carinhosamente, né, nessa mensagem, ele diz, olha, que os nossos sentimentos, eles são convocados automaticamente à percepção e à aplicação do Espiritismo. Então, os sentimentos que habitam nos nossos corações, eles são convidados, né? Na verdade, eu estou dizendo que são convidados, mas Emmanuel diz, eles são convocados. Eles são convocados a perceberem a essência do cristianismo, mas para muito além disso, para sentir, né, e para que a gente aplique
em nossas vidas, que a gente transmude esses sentimentos através dos ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus, através do seu Evangelho de amor. E aí, Emmanuel nos fala que a gente faz isso, ele usa um termo muito interessante, nos comezinhos atos da experiência humana. Então, a nossa experiência humana, que ele fala que nós temos esse dever, é no dever da nossa autotransformação. E a gente começa isso pensando na conduta que a gente tem no nosso dia a dia. Claro, a gente tem que levar em consideração seres imperfeitos que somos, e a gente tem que carinhosamente estabelecer, que a cada dia é um dia de conquista de algo novo ou de fortalecimento daquilo de bom que já habita em nossos corações. E fazer conforme Emmanuel nos recomendou na mensagem inicial, de em todas as oportunidades, a gente lembrar do que faria o Mestre em todos aqueles que nos procuram, ou que muitas vezes nós procuramos. Eu sempre digo que é a lei da procura e da oferta. É o nosso desejo de ajudar, é o nosso desejo de fazer caridade com aquele irmão que deseja ser auxiliado, com aquele irmão que necessita de nosso amparo, que necessita de nosso carinho. Então, cada passo que a gente dá, cada experiência que a gente vivencia, é uma experiência onde a gente deve se permitir perceber e aplicar o Evangelho de Jesus dentro das nossas vidas, dentro dos nossos corações. E aí Emmanuel diz, olha, é uma obrigação a que nós somos compelidos a cumprir se nós não quisermos permanecer, nessa caminhada de tragédias, nessa caminhada de aflições, de erros e de dores. E aí, se o Senhor, por exemplo, nos conferiu sentidos físicos, então nós temos os olhos para a gente se deslumbrar com a beleza do mundo, para a gente se encantar com tantas coisas bonitas que a gente encontra por aqui, mas também Ele nos ofertou os ouvidos para que a gente possa ouvir as belas sinfonias, para que a gente possa perceber a harmonia, por exemplo, da natureza. Mas Deus nos deu mais. Nos deu, por exemplo, o coração para que a gente pudesse sentir. Então, nós temos o nosso coração como nosso guia, como aquele que cuida dos nossos sentimentos. Mas a gente também tem a mente, para que a gente possa descortinar, para que a gente possa mudar as nossas percepções, os nossos entendimentos de quem somos, onde estamos, de onde viemos, para onde nós devemos ir e, claro, tornar esses conhecimentos como roteiros que nós devemos seguir, roteiros que nós devemos obedecer, roteiro que nos orientam para uma nova caminhada. E a gente, como Emmanuel nos diz, a gente faz isso através dos atos da experiência humana. Então a gente vai agir, a gente vai trabalhar. E para isso, Ele nos deu as mãos, para que a gente pudesse, como a gente diz popularmente, colocar a mão na massa. E ao trabalho, pegar a nossa enxada e ir aí distribuir a semente do Evangelho, mostrar o quanto esse Evangelho de amor é um Evangelho vivo, é o Evangelho que transforma cada uma das nossas vidas, que nos torna mais pacientes, que nos apresenta um roteiro de como sermos misericordiosos, mas também que nos mostram o quanto é necessário que a gente possa construir esse olhar de empatia para cada um daqueles que a gente vai encontrando ao longo dessa nossa caminhada. E é interessante a gente pensar também, e aí Emmanuel, lá na mensagem à Terra, nossa escola, já que a gente está falando de mundo em transição, e como nós estamos inseridos nesse mundo em transição, ele vai dizer que tudo que existe aqui na Terra existe com o propósito e com o prazer de nos auxiliar. Então a gente tem a Terra e a natureza, nós somos privilegiados, Emmanuel diz, porque a natureza ela se doa
para nos servir. E aí ele diz que muitas vezes, né, em muitos momentos, nós próprios é quem trazemos tristeza e crueldade pela forma como nós vamos construindo o nosso caminho. Eu vou dar um exemplo bem típico, né, de uma situação como essa que Emmanuel nos fala. Então hoje eu estava vendo um noticiário e aí mostrando, era uma matéria falando, né, de uma situação lá na África, né. Então um empresário, ele tinha um hotel fazenda onde os turistas eles iam fazer passeios com os elefantes, né. Então as pessoas montavam nos elefantes e faziam o passeio. E aí, em virtude da pandemia, né, esse negócio faliu e os animais eles foram abandonados nesse hotel fazenda, e uma ONG ela começou a resgatar esses elefantes. E aí a matéria dizia que até o momento, né, mais de 1.500 elefantes eles já tinham sido resgatados e tinham sido devolvidos, né, a reservas ecológicas que elas foram estruturadas para esses animais que deveriam voltar ao seu habitat natural. E aí a matéria ressaltava que eram mais de 20 anos vivendo nessas condições. Então, para a gente perceber, né, como é a nossa conduta em relação aí à nossa terra, como Emmanuel nos diz, que é a nossa escola. Ele vai dizer, olha, contempla a beleza da terra, que é a nossa escola, não para você ficar admirado num lirismo inoperante. Então ele diz, olha, não adianta você ficar admirando aquela beleza e aquela beleza não fazer nada contigo. Então também existe um propósito para isso. É um propósito de fazer com que você possa ampliar o seu entendimento sobre a realidade em que você se encontra. E a gente percebe quantos ensinamentos a natureza ela nos dá, a natureza ela nos oferta através ali dos seus sistemas perfeitos. E aí, claro, esse Espírito querido nos recomenda que a gente possa aprender com os recursos do mundo que nos amparam em nome da providência divina e que nos oportunizam com que a gente se reajuste no amor que entende, que socorre, que abençoa e que serve sempre. Então a natureza e a terra, a nossa escola, também está integrada nesse propósito que a gente possa criar novos roteiros para si, que a gente possa criar novas percepções e novas condutas sobre a nossa vida. E esse momento, que é um momento, como a gente vem destacando aí ao longo da nossa fala, é um momento de transição, é um momento de mudança. Então a natureza ela vem nos ensinando no processo de purificação, né? Então, o mesmo processo que a natureza passa de purificação, porque nós não estamos lá atuando de forma intensa, trazendo os tóxicos do nosso caminho. Do mesma forma, a natureza nos clama e nos convida para que a gente possa olhar para dentro dos nossos corações e começar a traçar esse roteiro de pureza. Pureza dos nossos atos, pureza dos nossos sentimentos, claro, tendo como referente, tendo como base o Evangelho do nosso querido Mestre. E aí um elemento importante e necessário nesses nossos processos de aprimoramento, de mudança das nossas condutas, são as desigualdades de aptidões. Então a gente vai encontrar espíritos de naturezas diferentes e de características opostas às nossas. E aí sempre o nosso desejo é de eliminar o diferente, de discriminar, de excluir. E aqui no capítulo 9, né, que a gente já citou anteriormente, onde ele vai falar de injúrias e violências, né, se foca também nesse ponto. E Emmanuel vai dizer, olha, não há mal na terra. O mal que existe na terra é o mal que existe em cada um de nós, dentro dos nossos corações, em virtude da nossa rebeldia diante da eterna lei de amor, que faz com que a gente gere males para nós e para o ambiente onde a gente vive. E aí a pandemia, claro, vai ser resultado desse nosso movimento e da nossa relação com o mundo.
Então, que relação que a gente está criando, por exemplo, com o universo? Qual a conduta que a gente estabelece aqui nesse microambiente que é a nossa casa, no ambiente maior que é o nosso bairro, né, com a nossa cidade, com o nosso país, né, com o nosso planeta? Então, qual o resultado, qual é essa relação que a gente, claro, estabelece com a nossa família, com os nossos amigos, né? Então, a gente tem que, né, nesse momento, olhar um pouco, né, para essas relações, já que os Espíritos nos mostram que através da relação que a gente vai se transformando, é interessante que a gente se questione, por exemplo, se é um sentimento de acumulação destrutiva ou se a gente já iniciou uma relação mais harmoniosa, uma relação mais coletiva. Porque a gente começa a pensar, olha só, né, como é que um ser tão pequeno consegue, né, colocar 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo dentro de casa. Então a gente consegue perceber a nossa fragilidade diante dos diversos cenários. E aí a gente também consegue perceber o quanto é importante esta relação junto ao outro. E aí a gente também pode pensar, olha, que postura a gente está adotando nesse momento de pandemia? É de reclamar? É de lamentar? É de julgar os nossos semelhantes? Ou eu vou aí cumprir com o que a ciência me recomenda, com o que está previsto nos especialistas, como uma forma de contribuir para a melhoria de tudo? Será que a gente deve, por exemplo, condenar o vírus? Ou a gente deve repensar as nossas posturas e valores? Porque os espíritos estão dizendo aqui, né, que toda vez que a gente faz alguma ação grave, injuriosa ou violenta, a gente não anda em acordo ou a gente cria um sentimento contrário à lei de amor e de caridade. Então a gente tem que começar um processo de ressignificação e começar, né, a imaginar esse momento como um momento diferente, como uma oportunidade para cada um de nós. Então, será se não chegou esse momento, né, de mergulho em nosso interior, de a gente perceber o que muitas vezes, costumeiramente, devido aos nossos, por exemplo, compromissos diários, a gente não percebia que há em si conflitos na família e que de alguma forma eles precisam ser resolvidos, que nós temos nossos conflitos internos e que de alguma forma a gente precisa dar encaminhamento, a gente precisa mudar, a gente precisa dar um passo. E aí Emmanuel, né, se Emmanuel nos sugere, por exemplo, se Emmanuel nos sugere aprender com os recursos do mundo, o que é que nós, por exemplo, necessitamos aprender com a pandemia? Né? Então, que novos roteiros e que novas condutas a pandemia ela pode me ensinar, né? Ela pode me propiciar. E aí a gente pode ampliar para o mundo em transição, né? Então, que recursos a gente pode extrair como aprendizados, né, para esse processo desse mundo transicional. Será se esse momento, por exemplo, como eu tinha falado anteriormente, eu vou reforçar agora, não é um momento, não é um convite para um diálogo sincero, verdadeiro, com nosso Mestre Jesus, nós mergulharmos em nosso interior e nós nos abastecermos verdadeiramente com o Evangelho do Cristo? Será se esse momento também não é um momento, né, de nós valorizarmos essas vivências, né, essas vivências que a gente está tendo agora, como elemento de libertação das nossas imperfeições, das nossas paixões, das nossas culpas, dos nossos remorsos? É porque o Espírito Protetor, né, ele vai dizer, lá no capítulo que eu tomo como base para essa nossa fala, né, que a gente não deve viver, né, a vida mística, é lá no capítulo 17, o item Homem no Mundo. Então, ele vai ressaltar, ele vai nos lembrar que a gente não deve viver uma vida mística. Então, esse mundo e tudo aquilo que possui, que existe nele, como Emmanuel vai nos falar, tem esse propósito de que a gente possa aprender juntamente com tudo o que nos acontece. Então, a nossa recomendação não é viver uma vida mística, ou seja, viver uma vida
trancado, mas esse momento em que nós estamos distanciados é o momento da gente parar para nós refletirmos o que nós estamos fazendo das nossas vidas e que conduta nós estabelecemos, né, como roteiro dentro dessa nossa caminhada de aprendizado. E aí a gente lembra que essa não foi a primeira e que essa não será a última, mas de quando nós retornarmos para a dimensão, né, espiritual, certamente nós vamos perceber os resultados de tudo aquilo que a gente, né, plantou, que a gente semeou, que a gente pensou, que a gente imaginou para nossa vida. Então a gente, a partir dessas condutas e dessas manifestações que a gente costumeiramente vê aqui, né, nós temos que criar novos horizontes, criar novos roteiros, né? E aí, claro, lembrando que a gente não deve ir aos extremos, né? Como os espíritos eles nos recomendam, né? Então a gente tem que ter o cuidado de que muitas vezes a gente quer ir ao rigor, né? E aí os espíritos vão dizer que a virtude não exige de nós esse aspecto severo, rígido, rigoroso e nem lúgubre, né? Nem macabro. Então a gente não deve também, né, tornar a virtude, né? Então a gente vai criar novos roteiros, mas a gente vai criar novos roteiros de forma prazerosa e não criar novos roteiros e não infligir em nós algo que vai nos fazer sofrer. Então a gente não vai levar ao rigor extremo, mas a gente vai criar novos horizontes, constituir novos sentimentos que nos façam, né, ter alegria, que nos façam ter bem-estar, que nos façam ter ânimo, que nos façam ter esperança em tudo aquilo que a gente for vivenciar daqui para frente, seja aqui agora nessa pandemia, mas para além dela, né? Porque com a fé, com a determinação e com a confiança, a gente certamente vai conseguir enfrentar de forma diferente tudo que a gente vai encontrando no nosso caminho. E aí, claro, a gente também vai, né, para o outro extremo. Então a gente não deve ir para o rigor da virtude, mas a gente não deve se permitir viver os sentimentos do mundo que nos tornem escravos, que nos tornem desesperados, né? Então a gente tem que ter cuidado com esses prazeres que nos afastam de Deus, com esses prazeres que nos afastam do roteiro de uma vida onde a gente vai buscando e onde a gente vai trilhando para a conquista de uma verdadeira felicidade, né? Então a gente tem, né, e o momento é agora, a gente não precisa a gente esperar mais, a gente criar e a gente constituir novos horizontes, como eu falei, para si. E aí, já nos aproximando do final, a gente pensar e a gente lembrar, como nos recomenda, né, o Espírito lá nessa mensagem, é que ele diz que tudo que a gente fizer, então a partir desse momento, tudo que nós fizermos, cada um de nós, que a gente possa reportar ao Criador, seja o que a gente for fazer, independente de ser uma coisa boa ou de não ser. O Espírito diz, reporte ao Criador. Então comece ou acabe a sua tarefa, aquilo que você for fazer, se for no trabalho, se for no estudo, se for auxiliar alguém, se estiver acontecendo um conflito em casa, ele diz, olhe, eleve o pensamento ao Criador, faça uma prece a Deus e peça a Deus proteção, para que você tenha êxito e para que você seja abençoado, para que você possa concluir essa tarefa. E aí o Espírito diz, olha, se aquilo que você está fazendo ainda não se coaduna com as leis divinas, né, então Deus, juntamente com Jesus, vai enviar para ti, certamente, um irmão que vai te ajudar a mudar essa sua conduta, vai te orientar, vai te auxiliar nesse momento que é de aflição, nesse momento que é de dificuldade, nesse momento que a gente muitas vezes ainda não age de forma consciente em acordo com o amor divino. Mas se você
já, né, está agindo, já está aí no exercício do bem, na prática do bem. Então, Deus vai te abençoar para que você continue nesse caminho, para que você possa fortalecer aí nos seus corações a importância do bem nas suas vidas. Então, meus amigos, para que a gente, né, possa encerrar isso encaminhando já no final, que a gente possa, né, assim lembrar das palavras do nosso querido mestre, quando ele aí nos recomenda para que a gente possa buscar a caridade, né, e através dessa caridade, através do exercício junto com o outro, a gente possa encontrar essa felicidade, porque a nossa salvação vai ser essa felicidade, vai ser nós estarmos juntos de Deus, aí trabalhando sempre por um mundo melhor, cuidando de cada um desses irmãos que atravessam e que surgem no nosso caminho. Então que a gente possa fazer isso, fixando nas nossas mentes os círculos sublimes, as ideias sublimes, para que a gente, dessa forma, construa novos horizontes, novos roteiros, novas condutas para nós a cada dia, até nós chegarmos onde nós devemos chegar, que é no reino dos céus, e estarmos juntos ao nosso querido Pai Criador, que espera ansiosamente por nós de forma amorosa e de forma benevolente. Então, gratidão por esse momento, que Jesus ele possa sempre nos abençoar, que ele possa nos iluminar e que a gente possa se permitir aí abrindo os nossos corações para a prática da caridade, para o exercício do amor e da prece, que a gente possa usar todos esses elementos para fazer da nossa vida um processo de servidão ao nosso querido mestre, que é o mestre do amor, que é o mestre revolucionário, que está aí trabalhando e operando para unir os nossos corações uníssono em um sentimento, que é esse sentimento de amor, de fraternidade e de paz. Então, uma boa noite, gratidão pela atenção de vocês, gratidão pelo carinho, pelas contribuições que vocês fizeram aí ao longo da nossa fala. E lembrem, confiem em Deus, confiem em Jesus, porque eles estão sempre conosco, eles nos amam infinitamente, eles confiam e eles estão sempre olhando por nós e atuando juntamente conosco, por nós, das mais diversas maneiras. Então, um excelente final de domingo para vocês, uma semana abençoada e que a gente possa aí, a cada momento e a cada passo, aproveitar as oportunidades de fazer o bem, as oportunidades de sempre juntamente auxiliar, juntamente cuidar de cada um desses irmãos que surgem no nosso caminho e na nossa vida. Se surgem, não são por acaso. Então que a gente possa abrir os olhos para ver e abrir os nossos ouvidos para que a gente possa ouvir esses chamados, o chamado de Deus, o chamado de Jesus e o chamado desses amigos queridos que muitas vezes nos procuram em socorro. Muita paz e muita luz no coração de vocês. Então a gente vai agora para a nossa prece final, para a gente encerrar esse nosso momento. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecendo ao nosso querido Jesus Cristo de Deus, esse amigo querido que assumiu essa tarefa tão sublime de ser o nosso governador espiritual, que cuida de nós a todo momento, que está sempre conosco, nos auxiliando, nos amando intensamente, enviando as suas falanges abnegadas de trabalhadores para cuidar das nossas feridas, para cuidar das nossas chagas e também para nos inspirar os bons pensamentos, fortalecendo os nossos corações em nossos momentos de desesperança, em nossos momentos de dificuldade. Agradecer esse amor intenso, agradecer esse devotamento e confiança,
agradecer a nossa mãe querida, Maria, que zela por cada um dos seus filhinhos, que olha, que ora por cada um de nós e que, de forma sublime, cuida também através dos seus mensageiros das nossas feridas, das nossas dores. Mas também te suplicamos, querido Mestre, querida Mãezinha, não apenas pelas nossas dores, mas pelas dores daqueles irmãos que sofrem mais que nós nesse momento. Muitos irmãos que se encontram de Covid, que sentem as dores, que sentem os sintomas dessas e de outras tantas doenças, de doenças da alma, de doenças do corpo. Que esses irmãos eles possam ser auxiliados, que esses irmãos eles possam ser amparados, que esses irmãos eles tenham a oportunidade de serem tocados em vossos corações, para que eles possam criar para si novos roteiros. Querido Ismael, gratidão também pelo teu devotamento, juntamente conosco, pelo nosso país, que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, e que constitui, com tantas dificuldades, novos roteiros e novos modelos sociais para o mundo, roteiros estruturados e baseados no Evangelho do amor, no Evangelho do nosso Mestre, esse Evangelho divino, esse Evangelho vivo que a cada dia balsamiza os nossos corações, que a cada dia nos enche de uma esperança intensa e que nos faz ter certeza que essa caminhada, mesmo diante dos obstáculos, mesmo diante de todas as dificuldades que surgem, é uma caminhada que faz com que os nossos corações percebam a cada dia a grandeza do amor. Fica conosco hoje, amanhã e sempre, graças a Deus. Queridos, muito obrigado, muita luz a cada um de vocês, gratidão à casa por essa oportunidade, perdão pela emoção da prece desse momento. Então, que a gente possa ter outras oportunidades e outros encontros. Muita paz.